Boa noite a todos. Como o professor Luan já falou, que nós temos aqui uma convidada muito especial, a Sônia Pilon, jornalista aqui da cidade. Quando eu vi ela, quando o professor falou que ela estaria aqui, eu falei, nossa, talvez vocês não tenham essa referência, mas eu tenho essa referência dela, da questão do jornalismo. Pode observar que aqui tem algumas obras, tá, que ela participou, e também tem obras, que são uma obra que é dela, depois ela vai falar também. Então, eu falo em nome da diretora Simone, que hoje não está aqui. Eu sou assessora de direção, As pessoas falam diretora. Quando falar a diretora Muriel, faz que tem um peso, assim, opa, não, só assessora da diretora Simone. Então, eu quero dar as boas-vindas, é uma honra a sua presença aqui. Vai agregar muito, tá? Muito para esses jovens aqui, que eles são maravilhosos, a maioria já foram meus alunos, então assim, eu sei que eles vão gostar, vão curtir, vão aprender bastante. A Sônia ela vai falar sobre a profissão dela, que é o jornalismo, na área de comunicação, de linguagens. Então tem muitos aqui que às vezes estão ainda em dúvida do que vão fazer, que carreira vai seguir. Muitas vezes daqui, de hoje, a partir de hoje, pode se definir às vezes uma carreira partindo dessa palestra que vocês estão recebendo aqui com muito carinho. Então eu conto com a colaboração de vocês, a educação que eu sei que vocês têm, de deixar o celular guardado, ok? Fazer silêncio e apreciar, contemplar esse momento aqui que a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa, tá bom? Obrigada pelas palavras. Bem-vinda, tá? Obrigado, Muriel. Então, pessoal, conheço a Sônia Pilon, jornalista há 20 anos, desde a época do Grupo Teatral Escaravelho, antigo grupo de teatro da SCAR. A Sônia Pilon sempre foi muito parceira da classe dos educadores e da classe dos artistas, Então, ela sempre lutou pelas causas positivas na cidade de Jaraguá do Sul. Ela é um exemplo de ética, de trabalho, certo? Viveu do jornalismo durante uma grande jornada, criou seu filho, que também foi aluno aqui do Abdão Batista, e tem uma neta... Tem uma netinha de 4 anos. Então, gente, é possível viver de jornalismo, sim, Hoje, então, teremos a palestra Passado, Presente e Futuro no Jornalismo, com Sônia Pilon, que é jornalista e escritora, atuou em veículos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no jornal A Notícia, de 1993 a 1994, em Joinville, e de 1998 a 2009, na sucursal de Jaraguá do Sul. Para quem não conhece sobre a história do jornalismo em Jaraguá do Sul, a Notícia Jaraguá foi um dos pilares, digamos assim, da comunicação jornalística mais aprofundada, certo? Ligado ao antigo grupo RBS, na verdade. Também atuou em veículos de circulação regional. A Sônia Pilon, ela é graduada em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica, e é pós-graduada em produção de texto e gramática pela Univille, de Joinville. Nascida em Porto Alegre, está radicada em Santa Catarina desde 1993, inicialmente em Joinville, e desde 1996 radicada em Jaraguá do Sul. Em 2015, Sônia fundou a Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul. Sônia Pilon também é colunista do Jornal do Vale, JDV. Vocês podem acessar, então, as colunas da Sônia Pilon pelo site jdv.com.br. Os livros de autoria da Sônia Pilon são Crônicas de Maria e Outras Tantas. Temos 2 exemplares deste livro na biblioteca da Escola de Ensino Médio Abdão Batista, e alguns exemplares também aqui em frente ao Shopping Jaraguá do Sul, na Biblioteca Pública de Jaraguá do Sul. A Sônia Pilon depois também vai fazer a comercialização destes livros, então quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a obra dela, quiser se aprofundar, vai poder depois comprar os livros com ela, tá? Outro livro, Encontro com a Paz e Outros Contos Budistas, lançado em 2014, que também tem exemplares aqui disponíveis. Um Olhar Diferente para a Vida, os 35 anos da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul, lançado em 2022, que é um trabalho muito engajado em termos políticos para
que as mulheres tenham uma saúde plena em Jaraguá do Sul, tá? Importantíssimo trabalho. A prevenção realmente é importantíssima. A primeira antologia da qual Sônia participou foi Jaraguá em Crônicas, com a crônica A Cidade da Esperança, em 2007. Desde 2009, convidada pelo escritor e editor Luiz Carlos Amorim, passou a publicar contos e crônicas no suplemento literário A Ilha, de Florianópolis, né, Sônia? Sim. Da nossa capital de Santa Catarina, em edições impressas e online. Também em 2009, o projeto Caderno de Autoria do SESC resultou na antologia Palimpsesto, com contos Sem Olhar para Trás. Me recordo, como se fosse hoje, do curta-metragem que abriu esse projeto, no qual eu fui ator e participei também da produção. Então, o conto que a Sônia publicou no Palimpsesto foi Sem Olhar para Trás. O livro didático Crescendo com a Nossa História, da Rede Municipal de Ensino, reproduziu a crônica Tributo ao Cidadão Manuel Rosa, em 2010. Também em 2010, da antologia Palavra em Cena, com a peça A Saideira. E no Panorama da Literatura Jaraguaense 2010, foi nominada entre os escritores da cidade com o conto O Festival de Rock e as Baratas Kafkianas. Então, quem conhece um pouco de literatura, né, literatura alemã, sabe muito bem que Kafka é um dos autores mais representativos da nossa história, não é? Escreveu A Metamorfose. Quem não leu, por favor, leia. Tá? Que tem na biblioteca da escola também. Carta ao Pai. Bem denso, muito importante. A Metamorfose, que fala sobre os dias atuais, como diz Zygmunt Bauman, essa modernidade líquida, né? Onde muitas vezes nós não somos tratados em nossa essência como seres humanos, mas sim como um produto ou às vezes até como uma engrenagem. Em 2021, a obra virtual 17 contos, 17 roteiros, Onde Está Aquele Menino, resultou de oficina organizada pelo editor e escritor Carlos Henrique Schroeder, um grande parceiro também na cidade de Jaraguá do Sul, por meio de edital da Prefeitura de Jaraguá do Sul. A antologia Escritores do Brasil foi lançada em setembro de 2022 na Bienal do Livro de São Paulo, com os textos Lagartas e São José, perdão. Desculpa, de São José. Bienal do Livro de São José em 2022, com os textos Lagartas e Borboletas, A Ilha da Magia, Os Sons e as Folhas de Outono. Tá? 3 textos. Esse é do grupo literário A Ilha, nos 42 anos, que foi uma edição comemorativa, por isso ele saiu assim, né? Porque os demais são online hoje, alguns impressos, mas esse aqui realmente foi um marco. E em 2022, pela AJEB de Santa Catarina, participou da antologia Jornalistas em Cena, com reportagens e crônicas representativas da carreira. Hoje ela segue participando de antologias e divulgando seu trabalho nas escolas, como ela está fazendo hoje aqui conosco, na Escola de Ensino Médio Abdom Batista, estimulando a leitura crítica e a produção textual, a escrita, e de repente até motivando aí o surgimento de novos jornalistas na cidade de Jaraguá do Sul. Exato. Novos escritores, né, também, né? Aí vai depender muito do interesse pela leitura, de aprender constantemente, né? Então, eu passo a palavra para a Sônia, que vai conduzir a palestra. Obrigado, Sônia, em nome de todos os professores da escola. E eu deixo agora com ela. Tem pessoas que têm uma literatura bem mais fluida no sentido de a imaginação muito ou mesmo, né, situações assim que a pessoa inventa uma situação totalmente inusitada. Ou eu, no meu caso, não. Eu sempre tive uma ligação muito estreita com o jornalismo. Então, para mim, quando eu vim morar aqui em Jaraguá, isso foi em 96, eu não sei se vocês já eram, acho que tem gente aí que nem era nascida ainda. Então, o que eu posso dizer? Eu tive o privilégio de acompanhar o crescimento da cidade, o crescimento urbano da cidade, cultural, social, muitas situações através da reportagem. A gente consegue fazer com que as coisas mudem, com que o poder público se agilize. Você vai lá, escuta um presidente de uma associação de moradores,
Aí ele vai lá e reclama, escuta um morador, vai numa situação. Então isso faz com que as coisas se movimentem e vão evoluindo. Então isso é algo que me deixa gratificada, porque quando a gente tem essa ligação, e para mim, eu digo pessoalmente, o jornalismo sempre foi uma missão também, uma missão social. Mais do que o meu ganha-pão, né? Nunca fiquei rica com isso, né? Para começo de conversa, né? Jornalista de TV, geralmente as pessoas têm uma ideia que todos, né, ganham muito bem. A questão é você fazer o que você gosta. Vocês aqui estão num curso, estão tentando decidir qual a profissão que vão seguir. Aqueles que gostam mais de se expressar, que gostam mais de ler, podem escolher, talvez, quem sabe até um dia escrever um livro, não é? Escrever uma crônica, enfim. Tudo é possível. A gente não deve colocar uma situação como porque eu não posso, porque não tenho recursos, porque não venho de família de classe média alta, porque isso são circunstâncias que a gente não deve se impedir, elas não devem fazer com que a gente se retraia e não acredite em si mesmo, certo? Eu vim de uma família em que ninguém é jornalista, sabe? Eu estudei a minha vida inteira. Quando não estudei em escola pública em Porto Alegre, eu tinha bolsa de estudos. E eu sempre procurei superar essa questão através do empenho. Então não importa hoje a profissão que vocês escolherem, eu digo, escolham com o coração, escolham aquilo que vai motivar vocês e que vocês vão se sentir, é isso que eu quero para mim, certo? Independente de dizer, mas isso aí é difícil, porque eu não tenho condição disso, daquilo. Às vezes a gente dá um jeito aqui, dá um jeito ali, né? Deixa de comprar uma roupa aqui e vai procurando seguir os sonhos. Não se deixem levar, às vezes, pela desmotivação, ou da família, ou dos amigos. Acreditem no potencial de vocês. Se eu estou aqui hoje, se eu consegui me aposentar recentemente, foi com muita luta. E eu posso dizer que a trajetória que a gente tem profissional, a gente tem que ter realmente empenho, certo? Estudar aqui é importante. Eu me lembro que teve um período que eu fui a CT também. Eu tive uma época em que eu fazia assessoria para um político de manhã, fazia freelancer para um jornal à tarde e à noite eu lecionava português e literatura. Era um fiozinho assim. Mas para mim aquilo ali é algo que eu tenho orgulho de dizer, porque eu fui caminhando, fui seguindo, fui insistindo. O jornalismo, ele tem que ser visto como algo assim que a gente busca a verdade, certo? Vocês podem, independente de qual é a crença política, a gente sabe que o nosso país está bem polarizado, né? Tem gente que às vezes não quer... eu acho que todo jornalista é assim, é tendencioso. Eu diria assim, existem pessoas boas e ruins em qualquer profissão, certo? Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que buscar a verdade e tem que informar. Então o jornalismo, para vocês entenderem, é isso. É algo assim que a gente procura levar para a sociedade aquilo que ela não sabe. A gente tem que investigar, tem que ter um senso crítico, tem que ter até buscar assim uma vibe assim de nem investigador, sabe? Tem que ir além das entrelinhas do que o entrevistado fala. E na reportagem, isso eu acredito que o professor Luan deve ter falado para vocês, né, sobre jornalismo, sobre a diferença de crônica, de conto. Então, o jornalismo ele é muito importante, por mais que às vezes as pessoas se afastem porque acham que
um veículo é tendencioso, mais para um lado, mais para a direita, mais para a esquerda. Não vou entrar nesse mérito porque a gente não está aqui discutindo política, a gente está discutindo uma profissão que busca a verdade, certo? Mas o que eu posso dizer para vocês é que o jornalismo em si, ele tem uma missão social importante. E a gente tem que buscar, não sei se tem alguém aqui que gostaria, pensa em seguir o jornalismo? Se tiver alguém, levante a mão. Mas eu acredito que é importante a gente ter essa consciência do que é, do papel social, né, da profissão. As crônicas, por exemplo, as crônicas, elas ficam assim, a diferença entre crônica e conto, ela é muito tênue, ela é muito curta mesmo, muito pequena, né, entre uma e outra. Uma crônica, você pode chegar ali fora e ver uma situação assim, como já aconteceu uma vez. Eu estava atravessando uma ponte, eu estava indo fazer fisioterapia. Era um horário assim do pique, né? E as pessoas passavam assim, passavam aqui, nem olhavam para o outro, carro buzinando, carro passando, tudo. De repente eu olho assim para o lado, assim, onde está o rio, e eu vejo uma ave aquática, assim, né? Tranquilamente, assim, atravessando de um lado para o outro. Eu fiquei prestando atenção e olhando, assim. Eu pensei, enquanto a gente está aqui nessa loucura toda, né? Uns passam pelos outros, não enxergam, né? É tão comum ver aquilo ali. O rio está todo dia passando ali. Eu estou aqui atrasado com o meu horário, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que estudar. Aí o outro está buzinando porque está indignado e tal. E, de repente, algo diferente me chamou a atenção. Eu olhei aquilo ali. Aquele foi o tema de uma das crônicas minhas. Quer dizer, enquanto as pessoas estão ali no tumulto, estão ali correndo, não estão nem enxergando quem está na frente, tá ali aquela ave ali, bem tranquila, andando, né? Como se, quer dizer, são detalhes às vezes que quando você vai escrever, ou seja, um conto, você tem que pegar as minúcias, a crônica geralmente ela avalia uma situação além da superfície. Se você for buscar uma situação que você quer revelar, né? Então, esse é o lado da crônica. Eu não sei se vocês... Acho que tem 2 exemplares aqui que a escola tem, porque a rede municipal, como foi o meu primeiro livro solo, foi pela extinta Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, e aí eu participei de um edital. Então, eu reuni todas as crônicas desde o início, quando eu vim para Jaraguá, que, de certa forma, acompanharam o crescimento da cidade, né? Porque a crônica é isso, né? Ela é muito aquele momento que está sendo vivido, aquilo que você está passando. E tanto que o nome é Crônicas de Maria e outras tantas, um olhar sobre Jaraguá do Sul. De Maria, porque eu sempre usava uma personagem como Maria, porque eu acho que Maria resume todas as mulheres, então, né? E então, a partir dali, deu para ver bem a sequência, né? Cada fase, se você for entrar, fazer uma pesquisa histórica de uma determinada época, social, cultural, né, ou política, aonde você vai buscar informações? Hoje vocês vão buscar no Google, né? Mas sim, então gostaria depois, se puder falar, quiser dar uma posição. Então, mas no Google vocês vão encontrar matérias sobre determinados temas, né? Então, o jornalismo, ele tem uma importância histórica, sim, porque quando você vai buscar, mesmo quem vai ser um cineasta, qualquer situação, se ele for buscar
qual era a roupa que as madames usavam no século XIX, como é que era o nome da confeitaria, tal, que se você for buscar, por exemplo, referências do Machado de Assis, foi um grande cronista, um grande escritor, um grande contista. Ele era minucioso quando ele falava sobre determinadas situações. Ali você consegue se imaginar naquele lugar. Quantas vezes eu, adolescente, lendo Machado de Assis, eu disse, nossa, eu quase estou me sentindo vestindo aquelas roupas, usando, porque de tão minucioso que era. Então, quando vocês vão escrever, vão relatar, vão fazer um conto, uma crônica, vocês têm que ir além do que o que é mais visível. Vocês têm que buscar os detalhes, vocês têm que pesquisar. Então, né, professor Luan e os outros, para mim, quando as pessoas falam, mas jornalismo, eu já uma vez ouvi de uma escritora que ela disse assim, você não é escritora, você é cronista. Eu disse, olha, cronista também é escritor. Cronista, contista também é escritor. Embora os contos sejam mais curtos, mais sintéticos, eu, pessoalmente, eu prefiro o conto, porque eu acho que ele conta uma história rapidamente e você já entendeu todo o contexto. Se for um romance, você tem que ter tempo. Às vezes tem pessoas que demoram 1, 2, 5, 10 anos, né, para terminar um romance, e começa e reescreve. Então, eu, na minha concepção, né, na minha maneira de... Até porque o texto jornalístico ele tem que ser sintético, ele tem que apresentar as duas versões, né? Para ser respeitado, ele tem que ter as duas versões. Um colunista, ele já tem o direito de ter a sua opinião. Hoje eu não sou mais repórter, mas eu sou colunista. Então, eu geralmente procuro temas bem atuais, aquilo que realmente está me incomodando, eu vou lá e tenho que escrever sobre aquilo. Se é uma denúncia, se é algo que realmente as pessoas têm que saber, vocês vão ter oportunidade, né? Se quiserem, de acessar o Jornal do Vale, tem vários colunistas. Cada um tem uma posição política, inclusive. E ali vocês vão ver que aí a gente tem, o jornalista tem o aval para dar a sua opinião. Mas, se vocês vão trabalhar com uma reportagem, vocês nunca vão poder fazer isso, porque senão vocês vão estar sendo tendenciosos. Então, é bom que vocês tenham isso. Na próxima vez que vocês pegarem um jornal, não importa, vocês comecem a ler de uma outra maneira, digamos assim. Comecem a ler, mas procurem entender aquilo que está sendo escrito ali, o que quem escreveu está querendo dizer, né? Nas entrelinhas a gente vê o que está escrito ali. Às vezes você compara uma mesma notícia em veículos diferentes, você vai ver que tem uma diferença ali. Às vezes é omitido um pouco a versão do entrevistado, às vezes aquela versão ela é bem explícita, perdão. Ela é bem, né, direcionada. Então, isso vai fazer com que vocês tenham uma visão crítica do mundo. E vocês podem ter uma própria visão crítica, sem se deixar influenciar, de repente, por... Sabe, a gente recebe assim pelo WhatsApp todo dia, às vezes, informações sobre a vacina, sobre uma série de situações. Se você for apenas o que está escrito ali e não pesquisar o outro lado, você pode estar sendo redondamente enganado. Então, existe uma responsabilidade da gente, né, como cidadãos que vocês são, de buscarem, de serem conscientes, de não serem massa de manobra, nem de um lado nem do outro. Então, para isso, você tem que saber o que realmente tem que buscar quando vão ler um texto jornalístico. Certo? Então, esse olhar mais apurado, de começar a ler, e, olha,
Não sei se eu concordo com isso. Então procurem sites, procurem outras fontes de informação, aí vocês vão estar aptos para poder dizer, não, eu concordo com ele ou eu não concordo, certo? Sem sair por aí a se sapear, né? Porque, mas assim, diálogo é muito importante. Para a gente dialogar, a gente tem que ter conhecimento para defender um lado ou outro. É importante a gente ter uma consciência social dos dois. A gente vê que existem fake news, existem em todo mundo, né, que são disparadas, enfim, isso vocês com certeza devem saber. Então a gente tem que ter essa consciência. Vocês estão aqui, vocês são de várias, são do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, vocês já estão, né, saindo, alguns já estão trabalhando, imagina. Quando vocês estão trabalhando. É isso aí, quem estuda à noite trabalha bastante. E eu sei que vocês chegam aqui cansados, né, do trabalho. Eu sei como é isso, gente. Eu já passei por isso também. Tá? Eu fiz a minha faculdade em Porto Alegre, eu tinha bolsa. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia estágio, trabalhava, depois eu ia estudar, depois é que eu ia para casa. E nada disso que vocês estão fazendo é em vão, sabe? Mérito para vocês, vocês estão lutando para crescer como pessoas, ampliando, tendo oportunidade de ampliar conhecimento, e isso é muito importante. E quando eu vejo assim, alunos assim, eu fico muito motivada, porque eu já estive no lugar de vocês, eu já fui estudante também de escola pública, e nas vezes em que eu estudei em escola particular, sempre foi com bolsa de estudos. Mas para isso a gente tem que estudar bastante, né? Tem que sacrificar algumas horas, mas se a gente quer sair, digamos, quer se destacar de alguma maneira na profissão escolher, a gente tem que fazer isso. Ainda mais agora que cada vez mais é exigido que as pessoas tenham mais conhecimento, tenham uma formação, tanto faz na faculdade como técnica, mas enfim. E para as mulheres, especialmente, eu tenho uma dica: estudem. Isso a minha mãe me passou e eu nunca esqueci. A minha mãe está viva ainda, está velhinha, mas está viva. Estude, ela sempre diz assim: estude, minha filha, para que você tenha uma profissão, para você nunca depender de ninguém para se sustentar, nem do marido. Porque muitas vezes o que acontece? Tem muitas que desistem de estudar, e aí não tem uma profissão, e às vezes querem sair de uma situação e não conseguem sair. E aí estão os jornais aí mostrando o que acontece muitas vezes, né? Então, meninas, sabe, se fortaleçam, né? Lutem como uma garota, né? Como a gente diz. Sabe, lutem, estudem, se esforcem, tenham uma profissão que você tem independência financeira. Eu falo isso agora, né, especificamente para mulheres, mas é muito importante porque isso faz toda a diferença na vida da gente, a gente ter essa autonomia, né? E todos vocês. Às vezes as pessoas desistem no meio do caminho. Vocês chegaram até aqui, chegaram ao terceiro ano, né? Imagino que já devem estar pensando em fazer Enem, já se inscreveram. Deixa eu ver, quem é que está buscando fazer a faculdade aqui? Vamos lá, vamos ver. Quais as profissões de humanas aí? Quem são de profissões de humanas? Qual o curso? Legal, parabéns. História é também uma das minhas opções. E na área técnica? Você, qual o curso? Mas pode assistir, até o final do ano você tem tempo para isso. Mas não demora muito. As técnicas? Não, quem falou as técnicas? Hã? Ah, você?
Ah, que legal. Você também, né? Eu também. Eu fiz teatro lá também. É muito importante pra gente. Eu digo uma coisa, as cênicas, mesmo para quem não quer seguir carreira, fazer um curso também é importante para se desinibir. Eu era extremamente tímida para falar em público. Inclusive, eu tenho algo para contar para vocês. Quando eu estava fazendo jornalismo, eu gostei muito de escrever, desde muito cedo. Logo que escrevia historinhas e tal, né? O lado lúdico sempre foi muito aflorado. Nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, esse lúdico ficou meio de lado, sabe? É mais assim, o lado mais pé no chão. Mas eu me lembro que quando eu fui fazer jornalismo na PUC, tinha um professor que era de teoria da redação. E ele chegou uma noite, ele chegou assim, na PUC de Porto Alegre, alguém conhece Porto Alegre aí? Conhecem? Então, você sabe onde é que é a PUC? Você atravessa uma ponte, bom, mas você vai ter tempo. Você atravessa uma ponte, aí já está o hospital da PUC. Aí tinha um professor que disse assim, você agora vai para cá, para lá? Aí ele chegou para mim e disse assim, você agora vai ali no hospital da PUC, no pronto atendimento, você vai entrevistar as pessoas que estão ali esperando, né, para o atendimento, vai tentar falar com o enfermeiro, com o médico, você vai voltar para cá, eram 2 aulas. E aí você vai escrever do que você viu. Eu estava chegando lá, isso vale para todos vocês, tá? Que timidez não é uma sentença, tá? Ela pode ser trabalhada. E aí eu tinha que atravessar a ponte e eu estava dizendo assim para mim, você vai vestir agora um jaleco aqui, você vai chegar lá, vai entrevistar, você não vai se intimidar. Enquanto eu estava atravessando lá, eu disse assim, bom, agora eu vou chegar ali. Gente, eu cheguei lá, não sei como, eu comecei a entrevistar, quando eu voltei, eu disse assim, eu consegui, foi uma vitória. Então, às vezes, a gente tem que se desafiar e dizer assim, eu vou conseguir. Se eu gosto de escrever, como é que eu vou ser repórter, como é que eu vou ser jornalista, se eu chego num lugar e não consigo entrevistar? Quantas vezes eu tive que fazer enquetes na rua, mesmo no AN Jaraguá, em outros veículos, de chegar ali e ouvir, fazer enquetes assim com pessoas, ou com um aluno, aí tinha que ser assim, um aluno, um aposentado, e depois que terminava, escrevia, tudo bem, né? Mas naquele momento eu tinha que chegar ali e cumprir com o papel, né? Então eu digo para vocês, vai chegar um momento que vocês vão ter que buscar emprego, quem já tem emprego pode tentar buscar outras oportunidades, que vocês vão ter que enfrentar uma banca, vão ter que enfrentar, e aí vocês vão ter que se expressar. Então vocês vão ter que treinar essa segurança, né? E eu gostaria que você, professora, hoje aqui, venha aqui, por favor, e fale um pouco o que você achou do meu livro. O que ele acrescentou na sua vida? Falou alguma coisa? Se você gostou. Então vem cá, eu vou te mostrar o livro. Vem cá. Lorena, prazer, Lorena. Prazer imenso. Eu quero tirar uma foto aqui, vamos lá. Vamos lá. Ai, que bom. Então, pega aqui. Você é qual disciplina? Eu sou professora de difícil. Bom, você leu todo o livro. Eu li todo o livro na época. Eu ganhei um kit da escola que eu estava na escola, então muito tempo já. Então tá bom. Mas assim, alguma coisa. Eu gostaria que você. Gente, eu só vou pedir para vocês que eu gostaria do depoimento, tá? Porque é difícil. Às vezes eu escrevo a coluna semanal. Eu posto nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aliás, @Sônia Pilon, vocês vão me localizar. Tenho também LinkedIn, eu tenho a página, eu tenho também um blog, No Mundo da Lua,
que ele está desativado hoje, mas ele serve como uma pesquisa de textos antigos. E ali eu divulgo que eu posso ser encontrada, né, nas redes sociais. Então, nessa época, 2009, eu participei do edital. Você estava no ensino médio? Eu estava no final do ensino fundamental. No fundamental, porque as escolas, elas foram distribuídas para a rede municipal que trabalha crônica e conto, né? Então, eu me lembro que uma das parte desse lote, né, no caso da edição, foi para todas as escolas municipais. E eu também doei para as escolas estaduais. Uma caixa, doei para a Antiga Gerei aqui, e aí vocês têm 2 livros, inclusive tem 2 desses aqui, que foi uma doação realmente minha, porque eu pensei, poxa, os alunos da municipal estão recebendo, mas e da estadual? Eles também, é interessante que eles leiam, porque isso acompanha situações da cidade, a evolução da cidade, o meu olhar observador e tal, né? E então gostaria que você, eu sei que faz tempo, né, 2009, mas você recebeu isso da escola e te lembra, assim, abrindo, assim, o que te chamou a atenção nesse livro, assim? A capa dele, marcante. Sim. Eu lembro porque, na verdade, na época eu estava na escola estadual e eu recebi lá, não só o seu livro, mas eu também recebi, eu acho que outros 2 livros de autores jaraguaenses. Sim. Que provavelmente também participaram do mesmo edital ou de outro edital. Um deles é um que tem uma capinha também, é um livro de bolso, o que era ótimo para mim na época, porque eu andava com o livro literalmente no bolso, né? Sim. Que é um que tem uma fita cassete com o nome de uma música do Legião Urbana. Então era muito minha coisa na época. E eu gostei de ler o seu livro porque realmente é essa questão de abordar e de tratar da nossa cidade, daí falava sobre locais que eu conhecia. Então, sempre que a gente lê, a gente tem essa questão de imaginar, né? Tanto é que a leitura, ela transporta a gente aí para vários locais do mundo. E no seu livro eu estava aqui na minha cidade vendo situações e locais por outro ponto de vista, muitas vezes sendo levada a pensar em coisas que eu não tinha pensado sobre essas situações ou sobre esses lugares. Então foi basicamente isso, assim, é interessante a gente analisar a nossa cidade, o nosso ambiente por outros olhos, literalmente isso. Que bom, então tem 2 livros aqui na biblioteca, então vocês tiverem interesse em conhecer, é uma parte, digamos assim, é um recorte de Jaraguá do Sul, de um período específico, que vocês vão conhecer mais a cidade de vocês a partir do meu olhar, claro, né? Do olhar de alguém que trabalhava intensamente na época na sucursal da Notícia aqui. E então a gente tratava de várias situações. E então nessas matérias, em crônicas, eu coloquei o meu olhar, a minha visão sobre a cidade, o que precisava mudar, porque cada escritor tem uma visão. Você pode ter uma mesma situação histórica, mas você pode pegar 2 escritores ou mais de uma determinada época e cada um vai escolher uma maneira, né? Então, eu escolhi a questão da cidade, da evolução da cidade, do comportamento das pessoas. Então, eu convido vocês a irem na biblioteca. Infelizmente, eu tenho poucos desse aqui, porque eu doei também. Vendi, né, uma época, né, a gente saía no início, e doei para a rede estadual. Se eu não tivesse lá, teria sobrado mais, mas eu optei por doar para a rede estadual justamente porque eu sei que, às vezes, a questão da biblioteca, às vezes não tem tanto recurso em termos de acervo quanto a rede municipal. Então, foi uma opção minha. E eu fico feliz quando tem hoje uma professora aqui que diz que leu o meu livro, de alguma maneira conheceu a minha visão sobre a cidade, porque tem gente que diz assim, pô, eu passo todo dia ali, nem me chama atenção, né?
é que quando a gente chega de fora, eu sou de Porto Alegre e eu moro em Santa Catarina desde 93, gente. Primeiro eu fui trabalhar na notícia em Joinville. Depois aí eu vim para Jaraguá, né? Trabalhei aqui, trabalhei na Sucursal e aí acabei ficando aqui. Eu gostei da cidade. Acompanhei o crescimento, a urbanização mais acelerada a partir dos anos 2000. Foi assim, sabe? Foi um boom mesmo de crescimento. E então, aqui é um recorte. Se vocês querem conhecer mais sobre a cidade de vocês, sob o meu olhar, claro, né? Vocês têm essa opção ali na biblioteca. Eu acho que tem 2 exemplares, né? Então, mas na biblioteca municipal tem mais, se vocês quiserem ir lá, porque às vezes a pessoa quer pesquisar sobre sua própria cidade, sobre o que modificou. Nossa, tanta coisa modificou aqui, gente, vocês não têm noção. Dos anos 2000 para cá, 2010, então, de lá para cá, então, 2010 para cá, 2020, foi realmente muito. Isso é um recorte dessa época. Vocês têm curiosidade, né? Assim, é importante que vocês deem uma olhadinha, tá bom? Obrigada, viu, pelo teu depoimento, foi um prazer, tá bom? Então, eu não sei como é que está o horário aí, gente. 9h46. Hã? 9h46? Então, agora vocês, eu gostaria, tu queres falar alguma coisa, por favor. Sim, então, primeiro, Sônia, é uma satisfação, né, receber a tua palestra. E essa primeira parte, então, a gente encerra e abre já para o debate, para a roda de conversa. Eu vou abrir, então, com uma pergunta para a Sônia Pilon e depois eu vou pedir para as professoras aqui presentes, né, que também façam uso da palavra, que também façam perguntas, e depois para os demais estudantes que aqui estão presentes. Então, Sônia... Eu vou sentar, tá? Tudo bem. Vou sentar também, que daí a gente vai conversando, depois eu chamo as professoras né, que quiserem também fazer perguntas. Então, Sônia... a gente se conhece há mais de 20 anos, né, na área teatral, na área das artes, então você sempre foi muito parceira de várias classes em Jaraguá do Sul, tanto a classe artística quanto a classe docente, né, sempre acompanhou de maneira muito ética tudo o que aconteceu de importante na cidade de Jaraguá do Sul. A pergunta que eu faço é mais direcionada para o terceirão, tá? Passado, presente e futuro no jornalismo em Jaraguá do Sul. É possível ainda investir numa carreira como jornalista na cidade de Jaraguá do Sul? Hoje, qual que é a perspectiva para o futuro, para um jovem que aqui está hoje, que de repente está a fim de investir na área da comunicação social, que queira fazer jornalismo? Há espaço ainda? É possível sobreviver? Como? É possível sobreviver. Vocês não vão ficar ricos, isso eu posso dizer. Jornalismo impresso, por exemplo, existem categorias assim. Jornalismo televisivo, geralmente, eles têm... eles ganham mais, né? É uma outra linha, radiofônico. O jornalismo impresso, aqui, também tem, né? Eu diria assim, eu optei porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei muito de ler. Eu fui uma adolescente muito, desde sempre gostei muito de ler, gostava de escrever, né? Escrevia assim, quando era mais eu escrevia uma historinha, assim, às vezes eu mostrava pro meu pai, não foi tu que escreveu, né? Tu copiou. Ficava brava com ele, porque eu dizia, não fui eu que escrevi, eu gosto de ler e tal. Então, eu sempre tive essa coisa com a escrita. Eu conseguia me comunicar melhor escrevendo do que falando. Então, com o tempo, a gente vai superando isso. Hoje eu consigo falar com uma plateia, já falei para outras maiores, mas eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Quando a gente é adolescente, eu fui uma adolescente extremamente tímida. Gaguejava quando tinha que apresentar trabalho, sabe? Era uma coisa assim. Então, o que eu digo para vocês estão aqui, vocês estão se formando no ensino médio. Tudo é uma questão de trabalhar, né?
trabalhar o conhecimento, trabalhar digamos assim, se você quer, né, seguir e tal. Mas, voltando à pergunta, né, aqui em Jaraguá, a gente poderia dizer que o jornalismo, se tem um espaço, tem espaço. Existem aqui, por exemplo, alguns espaços foram fechados, alguns jornais, por exemplo, impressos, foram fechados por causa da questão do online. Né? Hoje nós temos poucos jornais circulando. Nós tínhamos o AN Jaraguá, quando eu trabalhei, o AN Jaraguá foi extinto, a RBS comprou a notícia, isso foi em 2007, 2009 eu saí da sucursal, aí eu comecei a trabalhar mais em veículos aqui locais, também revista e tal, né? Mas, voltando à tua pergunta... A perspectiva no mercado de trabalho da comunicação para o jovem que queira iniciar a carreira no jornalismo, quais os lugares, né? Sim. E aí já fazendo uma segunda pergunta e abrindo para os demais presentes, quais foram as grandes mudanças de 20 anos para cá no jornalismo? Sim. Você teve que se adaptar? Sim, sem dúvida. Eu diria, por exemplo, eu sou uma veterana, né? Eu me aposentei recentemente, né? Por tempo de serviço, ainda consegui ainda. Mas o jornalismo é uma carreira que você não se aposenta, entre aspas. Você tem que estar sempre, continuamente se aprimorando, vendo, né, as novas mídias, tudo. Hoje um jornalista, por exemplo, eu como sempre gostei de escrever, então, e tanto que eu fui pelo caminho da literatura, quanto as crônicas, vocês sabem, são mais assim, para o lado mais crítico da sociedade, de alguma maneira, né? Os contos, eles são mais literários no sentido de que você cria personagens. Mas para mim, mesmo os personagens sempre foram criados a partir da minha realidade. É diferente de um contista, por exemplo, para mim o jornalismo e a literatura, a minha literatura, ela é muito calcada no jornalismo. Então, ela meio que se mistura um pouco, pela minha experiência, né? Mas, hoje um jornalista, ele tem que ser eclético. Você tem que, sabe, estar ali nas mídias sociais, você tem que, não pode ser, eu vou trabalhar só em jornal. Você pode até trabalhar em jornal, mas você tem que saber que você tem que estar no online, você tem que estar sempre... Eu utilizo isso tanto no meu Facebook, na fanpage, no Instagram. Vocês procurarem lá, vocês vão me encontrar. Eu tenho uma coluna semanal hoje no Jornal do Vale, eu tinha na Notícia, já tive no Correio do Povo, que eu já trabalhei, né? Já teve outros jornais também aqui. Eu tenho, enfim, tenho um currículo até ali que eu passei até ali, né? Não sei se não cheguei a... Então, quer dizer, mas hoje o jornalista, ele tem que ser eclético, ele tem que entender de tudo um pouco. Ele pode escolher a mídia impressa, mas ele, às vezes, ele está num veículo, ele exige, você já leva, por exemplo, se é uma RBS, hoje é NSC, ou no caso, né? Hoje o jornalista, isso eu ainda consegui pegar ainda quando veio a RBS para cá, depois aí foi vendida e agora a RBS está apenas no Rio Grande do Sul, voltou a estar apenas no Rio Grande do Sul. Aí você tinha que sair com o microfone, tinha que sair com, sabe, tem que ser eclético, você não pode ficar só no veículo. Mas aqui, por exemplo, o que nós temos hoje? Nós temos o Correio do Povo, que está resistindo, nós temos o Jornal do Vale também, mas ele está muito mais hoje no online. A parte impressa, ele mantém, mas o online está muito mais... eles estão trabalhando muito mais nisso aí. Hoje
hoje os veículos que nós temos aqui, nós temos NSC, nós temos revistas, tem muitas revistas online. Então, o jornalismo hoje, a imprensa, ela está constantemente passando por transformações. Porque, se vocês notarem, hoje os jornais são poucos os que se mantêm numa banca. Quando eu cheguei aqui, tinha muitos jornais semanários. Mas, com o tempo, foi modificando isso. Então, Sônia, vamos abrir então para as perguntas. Professora, sim, quer vir aqui para gravar? Está gravando só para transmitir? Boa noite. Boa noite. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Pro Ana Cláudia. Eu sou professora de língua portuguesa aqui na escola também de língua inglesa. A minha pergunta vem junto com a do Luan, porque há 20 anos atrás, eu posso dizer, né, porque eu tenho idade, vocês não, mas o jornal ele servia como principal informação, né? A gente não tinha, como vocês têm hoje, o Google ali. Então a gente realmente esperava o jornal para saber o que estava acontecendo, né, no mundo. E eu acho que essa mudança que o professor Luan fala ali, a adaptação, como que foi essa adaptação, de repente, da gente passar do jornal impresso para o online? Porque hoje em dia, acho que o texto também mudou. Sim. Porque a forma de ler é mais rápida, né? Ela é subindo ali na informação. Então, como que foi essa adaptação do jornal impresso para a internet? Tá, foi sofrida. Assim, porque para os veteranos eles tiveram que se adaptar rapidamente, né? Então a gente tinha que os textos tiveram que ser menores para quem gostava de escrever, né? Sintético. Se vocês pegarem o jornal, eles só nos finais de semana, né? Que eles têm um espaço maior. Então a gente tem que resumir bastante. Eu peguei essa época ainda, mas foi um desafio bem interessante, sabe? Seria isso. Hoje as pessoas têm menos tempo para pegar aquele jornal standard, que é aquele bem grandão. Hoje, né, mais é o online que está mais. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos.